Fala galerinha, eu estou aqui gravando esse vídeo para poder dar uma ajuda nessas análises de dados que vocês têm que fazer. Para isso eu estou aqui com o meu banco de dados. Eu vou partir do zero até a parte final, se possível num vídeo só, senão eu vou cortar isso aqui, mas não vou editar. Então a primeira coisa, vamos começar isso logo, a primeira coisa que a gente tem que fazer, quem não tem ainda, é baixar o Jasper. Se você for usar o Jasper, senão você baixa o PSPP se você se sentir mais seguro com ele. Para baixar o Jasper é só a gente digitar aqui Jasper, provavelmente vai ser o primeiro resultado, esse jasper-stats.org. Ele é um programa gratuito, é só clicar no download. Tem versão aqui para Windows, que é essa primeira, também tem versão para Mac e para Linux. Mas enfim, baixei o meu Jasper, tenho o meu banco de dados. Qual é a primeira coisa que a gente faz? A primeira coisa que a gente deveria fazer é abrir o nosso roteirinho aqui do trabalho final e começar a dar uma olhada nas coisas que a gente precisa. A introdução vocês vão só definir qual é o dado que vocês estão usando de maneira geral. Coisa bem rápida ali, 2 a 5 parágrafos. Mas muito importante essa parte aqui dos objetivos específicos. Objetivos gerais e específicos. Então eu vou dizer aqui o que eu estou lidando e quais são os meus objetivos. Então, meu banco de dados ele foi uma escalinha de personalidade, porque eu não estou usando a escala que eu fiz no meu trabalho mesmo, estou usando uma outra aleatória. Então, tenho aqui uma escala de personalidade. Eu não vou descrever aqui do jeito que vocês devem descrever no trabalho de vocês, eu só estou colocando para a gente ter uma colinha do que está acontecendo. Então, tenho uma escala de personalidade, também investiguei aí o gênero. Vou botar o sexo, porque não é o gênero na real, mas esse banco é um banco dos Estados Unidos. Então, as denominações não estão as que a gente está habituado. Então, sexo, educação, idade. E como objetivo, vamos supor, esse banco não é meu, então vou supor que eu hipotetizei, de acordo lá com a minha teoria, que pessoas de diferentes níveis de educação têm diferentes traços de personalidade. Pode ser que eu ache que quando a pessoa ela chega num nível mais elevado de educação, que seria o quinto aqui, que é pós-graduando, essa pessoa ela teria aqui um nível de neuroticismo muito alto. Você se sentiria muito ansiosa, ou pode ser que eu ache que essa pessoa vai ter um nível de abertura muito alto, porque, enfim, ela aguentou tanta coisa que agora ela está levando a vida numa boa. Não acontece. Então, eu hipotetizei aqui que diferentes níveis de educação têm diferentes personalidades, diferentes traços de personalidade. Então, eu vou escrever isso aqui. É claro que no trabalho de vocês vão escrever isso aqui de maneira um pouco mais formal, possivelmente citando fontes que vocês utilizaram lá na revisão teórica ou de acordo com a escala que vocês investigaram. Então, eu vou botar aqui que teve-se como objetivo ao identificar se diferentes escolaridades têm diferentes traços de personalidade. Eu posso também colocar os meus objetivos específicos, então, que seriam traçar uma comparação entre diferentes escolaridades e traços de personalidade do Big Five. Essa minha teoria aqui é a teoria do Big Five. Os 5 grandes traços de personalidade. Só para a gente ter uma noção do que eu estou falando, que seriam ali os traços de amabilidade, conscienciosidade, que é o consciente eu estou de mesmo do mundo à minha volta, extroversão, neuroticismo e abertura.
não tenho grandes teorias a respeito da idade, mas a gente poderia também botar aqui, passar uma comparação de idade, etc. Vocês entendem a idade. Qual é? Então, isso aqui é muito importante porque é isso que vai definir o que eu vou fazer no resto do meu trabalho. Se vocês tiverem isso na cabeça, vocês vão fazer um trabalho que não seja só preciso fazer no teste T, logo vou desenvolver aqui uma hipótese maluca. Se tiver isso aqui traçado bonitinho, tudo vai fluir um pouco mais fácil. E vamos lá. Primeira coisa aqui, depois disso, seria o nosso método. Amostra e caracterização da pesquisa. O que isso significa? A gente precisa dizer para as pessoas que vão ler o nosso trabalho qual era essa nossa amostra. Quem foram as pessoas que a gente investigou? Era todo mundo universitário de psicologia? Ou era uma amostra do público geral? Então eu vou tentar traçar um perfil dessa minha amostra de acordo com a idade, de acordo com a educação, de acordo com os sexos, que é o que eu tenho. Então eu tenho aqui meu banco de dados, se não mostrar, e eu vou então abrir aqui o meu JASP. Eu venho aqui em File, um botãozinho de cima, vou procurar aqui onde é que está esse meu banco, ele está aqui, Bug 5, e já abriu. Então vamos lá, vamos colando. O que eu preciso fazer? Preciso descrever a minha amostra. Então vamos lá, eu vou aqui em descritivas, né? Então, estatística descritiva, e o que eu preciso realmente descrever são as minhas variáveis sociodemográficas, porque elas que vão dizer quem que respondeu a minha pesquisa. Eu poderia fazer uma análise descritiva dos meus traços de personalidade, mas no momento isso não me é muito útil ao jogo como pesquisador, que o importante para descrever a minha amostra nesse caso são as características sociodemográficas. Então eu vou botar aqui as minhas 3 variáveis. Só que o que acontece? Aqui nessa primeira tabela padrão, ele vai me dar coisas numéricas. Ele vai me dar quantidade de casos, beleza, isso é útil sempre. Ele vai me dar minha média, o meu desvio padrão, o meu mínimo e o meu máximo. Isso não é legal para gênero, sexo e educação, porque não faz sentido eu tirar uma média da minha educação. Então, essa primeira tabela aqui, ela só faz sentido realmente para a minha idade. Então, o que eu posso fazer é, eu vou tirar aqui meu sexo e educação, vou deixar só a idade, para eu poder copiar essa tabelinha e já botar no meu trabalhinho final. Então, já poderia ter aqui uma primeira tabela com as minhas estatísticas descritivas de idade. Se o computador deixar. E aí, para deixar a coisa mais bonitinha, eu poderia deixar isso tudo aqui em português. Estatística descritiva idade. E aqui são meus casos válidos, quantos casos foram faltosos, ou seja, quantas pessoas não responderam no banco de dados completo em relação à idade. Só que essa informação, nesse caso, ela é inútil porque meu banco inteiro respondeu. Você vai tirar isso aqui. Isso ficou feio. E aí, importante aqui mesmo é a minha média e meu desvio padrão, porque isso vai me dizer quem são essas pessoas que eu estou investigando. Eu sei que, de um modo geral, são pessoas que têm uma idade de mais ou menos ali 28 anos e que elas têm um desvio de 11,13. Ou seja, a maior parte da minha população, nesse caso, está entre menos um desvio padrão e mais um desvio padrão. Ou seja, entre ali, eu sou ruim em matemática, entre os 18 anos e os 38 anos, mais ou menos, 39, 17, 39. Claro que tem gente além disso, tem gente abaixo disso. E tem uma outra coisa que a gente pode fazer para tentar demonstrar aonde que está essa minha distribuição, essa minha amostra.
Mas a primeira coisa da minha pesquisa já está aqui. Então eu posso escrever isso e é o que vocês devem fazer também. Então eu posso botar aqui nessa linguagem acadêmica que a amostra foi composta por vamos lá, 2.800 indivíduos de idade média 28,78 anos e eu posso botar entre parênteses o meu desvio padrão. Isso é importante. Quando a gente vai caracterizar uma amostra, a gente sempre que a gente falar da média, a gente tem que falar do desvio padrão. Porque a média só ela é um parâmetro muito ruim para a gente avaliar qualquer coisa. Então a gente sempre bota aqui o desvio padrão. E agora, se eu lesse esse meu estudo, eu já tenho uma primeira noção de quem são essas pessoas. E que não são indivíduos com média de 60 anos de idade. São indivíduos com média de 30 anos de idade. É claro que a minha tabela, ela, idealmente, viria depois. Só que assim, como aqui eu descrevi... Word, isso não facilita. Como aqui eu já descrevi todos os dados importantes dessa minha tabela, eu não tenho necessidade realmente dessa tabela. Só vou deixar uma tabela quando ela de fato acrescentar informações. Não adianta ela só repetir uma informação que eu já falei. Beleza, minha amostra foi composta de 2.800 indivíduos de idade média de 28,78 anos com desvio padrão de 11,13. Próxima coisa que eu posso falar então, é sobre meu sexo e educação. Essa primeira tabela não faz sentido. Quando a gente está falando de variáveis categóricas, que eu tenho ali homens e mulheres, eu tenho determinados níveis de educação, eu vou usar aqui a minha tabela de frequência. E aqui eu vou ter uma tabela de frequência para cada variável. Então aqui eu tenho o meu sexo. Deixa eu dar uma mudar aqui. Aqui eu tenho a minha tabela com o meu sexo, só vai dizer quantos indivíduos de cada sexo responderam à minha pesquisa. Então eu tenho 1.881 mulheres que representam 67,2% da minha amostra. Então eu já posso lá e descrever isso aqui. Deixa eu colocar isso daqui aqui. Isso daqui aqui. A amostra composta da minha indivíduos sendo 67,2% mulheres. Pronto, eu já disse tudo o que eu preciso dizer sobre o sexo dos indivíduos. Não preciso descrever a quantidade de homens e nem preciso descrever um desvio padrão, porque isso não existe nesse caso. Eu posso falar aqui em relação à educação, e aí eu poderia descrever cada categoria de educação. Então, uma coisa legal do Jasper é que aqui a minha educação está indo de 1 a 5, mas eu posso mudar isso para ficar mais fácil. Vou dar um OK aqui. Vou clicar duas vezes. Mentira. Eu vou clicar duas vezes aqui em cima. Duas vezes em cima da variável. Ele abriu aqui. Eu posso falar. Esse 1 quer dizer. Eu tenho minha colinha aqui. Esse 1 na educação quer dizer que esse indivíduo está no ensino médio. Então, ensino médio incompleto, ensino médio completo, graduação incompleta, graduação completa e ensino e pós-graduação. Então, pronto, agora eu já tenho aqui. Então, eu poderia descrever isso no meu trabalho para cada categoria, mas aí eu já acho que é um pouco de informação demais.
Então, eu poderia falar que em relação à educação, compreende-se indivíduos, não sei escrever mais, indivíduos desde o ensino médio completo. Eu poderia botar aqui que eles representam 8,7% até pós-graduandos, que representam 16,2%. E eu falo, se eu não for botar todas as informações, eu falo que estas informações se encontram na tabela 1. E aí, é claro, eu tenho que botar na minha tabela 1. Eu tenho que sinalizar que essa aqui é a minha tabela 1, frequência de educação. Pronto, agora a pessoa já vai saber. Se ela quiser olhar cada nível de educação, ela vai saber aonde olhar. Idealmente, é claro, essa tabela ela vai estar próxima à informação que eu dei. Só para ficar mais fácil de visualizar. Mas vamos partir para frente. Vamos olhar aqui. Eu posso também, e isso é muito útil para variáveis numéricas, mostrar alguns gráficos. Então eu vou acrescentar aqui a minha idade. Vou ver aqui plots. Plots são gráficos. Então eu tenho aqui gráficos de distribuição, que são os mais úteis nesse caso. Então aqui eu tenho a distribuição da minha idade. Então, aqui embaixo eu tenho a minha idade e aqui eu tenho a densidade. Isso é meio esquisito de entender, mas na real, de entender por densidade, mas na real é muito fácil. Né? Eu tenho uma quantidade grande de indivíduos aqui que tem 20 e poucos anos. E tenho menos indivíduos que têm 80, que têm quase 100 anos. Então, se antes eu podia dizer que a minha idade média era de 28,78 com desvio padrão de 11, com esse gráfico eu consigo ver qual é essa distribuição na realidade mesmo. Então isso aqui já me dá uma informação um pouco mais precisa, um gráfico legal de botar no trabalho. E também eu tenho a distribuição de frequência para as minhas variáveis categóricas. Então aqui eu tenho a frequência de casos, então eu poderia dizer aqui, com graduação incompleta eu tenho aproximadamente 1.200 casos. Do gênero feminino eu tenho, do sexo feminino eu tenho mais ou menos aqui 1.900 casos. Também são gráficos interessantes, eu só não vou ficar botando tudo para não ficar grande vídeo. Se eu clicar aqui, ele já vai abrir aqui minha tabelinha de novo. Tem um gráfico de correlação, mas ele só é legal se vocês realmente forem fazer correlação. No caso dessas variáveis não é tão interessante. E eu tenho o box plot, que ele vai me dar de acordo com os quartis a distribuição dos meus dados. Então, essa linha do meio é a minha média. Se for a idade, se for a educação é a minha moda. Assim. Então, aqui tem a minha média que é 28 anos. Entre essa primeira linha e a linha de baixo dessa caixinha, eu tenho 25% dos meus dados. Então 25% dos meus dados estão aqui entre 28 e 20 anos mais ou menos. Aqui eu tenho mais 25%. Então eu tenho mais 25% entre 20 e ali quase 0 anos de idade e alguma coisa de esquisito acontecendo. E aqui eu tenho mais 25% entre 40 e mais ou menos 60 e entre 40 e mais ou menos 28. Depois dessas caixinhas eu tenho desvios muito grandes. Então são casos mais singulares que eles não se encaixam dentro dessa amostra inteira. Vocês também podem botar esse gráfico se vocês quiserem. E vocês podem mexer com outros gráficos se vocês entenderem, vocês colocam, senão... Então, de estatística descritiva, em princípio é isso. É claro que aqui eu tenho só 3 coisinhas que eu preciso falar e que são realmente importantes. E eu tenho que valorizar aquilo que o meu trabalho diz respeito. Então aqui eu tenho que valorizar muito a educação, que é sobre isso que
meu trabalho está falando de acordo lá com os meus objetivos. E daqui para frente a gente já pode ver quais são as outras coisas. Então, instrumentos, a gente vai descrever os nossos instrumentos. Então, eu descreveria que foi utilizado a escala de Big Five do fulano de tal. Além do questionário sociodemográfico, etc. Nos procedimentos, a gente pode dizer procedimentos quaisquer que a gente fez para poder interpretar esses meus dados. Então, esse questionário foi aplicado em grupos online do Facebook, foram excluídos casos tais e tais. Nesse caso, no meu trabalho, não tem como dizer isso, porque o procedimento foi basicamente catar um banco de dados online. O tópico importante do dia é o tópico de análise de dados, que aqui a gente vai descrever realmente o que vocês vão fazer no trabalho de vocês. Então aqui vocês ainda não vão apresentar o resultado, mas vocês vão dizer todos os testes que vocês vão realizar ao longo do trabalho e o porquê que vocês vão realizá-los. Então, por exemplo, eu diria aqui que será não, eu já fiz, então foi calculado um teste ANOVA para identificar-se diferentes escolaridades têm diferentes médias na escala de Big Five do fulano de tal. Mas antes disso eu também falaria que foi realizado uma análise fatorial para identificar a estrutura, identificar se a estrutura fatorial estava adequada à amostra. E assim vai. Então eu não vou dar cola de tudo, isso aqui é só coisa no geral do que vocês teriam que fazer. É claro que preferencialmente vocês usariam referências aqui também. Mas agora a gente vai partir para a parte interessante, que são os nossos testes realmente e descrição dos nossos resultados. Então, só para a gente ter uma noção, vamos ler aqui. Deverão ser apresentados os resultados de todas as análises desenvolvidas ao longo da disciplina. Os resultados devem ser descritos de acordo com o modelo de apresentação de resultados de artigos científicos que vocês apresentaram, então é só colar. E redação dos resultados com apresentação de tabelas e gráficos, além do perfil da amostra que a gente já fez, análise descritiva dos dados a gente já fez, análise fatorial, teste de hipóteses basicamente. Claro que talvez no trabalho de vocês, por exemplo, não dê para fazer o que quadrado, não tenha que fazer que quadrado, aí não tem jeito. Mas tentem fazer o máximo possível que dá para fazer. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer na real é a análise fatorial. Porque com ela eu vou poder garantir que eu posso somar aqueles meus fatores. E é com ela que, no meu caso, eu vou definir a pontuação de um indivíduo em determinado traço de personalidade. Porque a ideia é que vou fazer um desenho. Eu sei que a análise fatorial ela é um negócio muito confuso, muito etéreo, mas na real o princípio é bem simples.
Então, qual é a ideia da minha análise fatorial? A ideia é basicamente a seguinte: eu tenho diversos itens. Então, eu tenho lá meu item de amabilidade 1, amabilidade 2, amabilidade 3, amabilidade 4, amabilidade 5. Aí eu tenho, por exemplo, a abertura 1, a abertura 2, abertura 2, abertura 3, abertura 4 e abertura 5. Só que eu tenho uma escala só. Essa escala está estudando personalidade de uma maneira geral, ou seja, personalidade é algo que eu não consigo medir diretamente. Eu preciso usar itens específicos que eles medem coisas específicas e num todo, quando a gente junta tudo, quando a gente forma a gestalt da parada, que aquilo lá está vendo a personalidade do indivíduo. Então, eu tenho aqui vários itens que são coisas que eu consigo medir, porque eu consigo perguntar para a pessoa, posso abrir aqui na minha colinha, por exemplo, lá no meu item de amabilidade 1 eu me sinto indiferente ao sentimento dos outros. Isso é algo que eu consigo perguntar para a pessoa se ela se sente indiferente aos sentimentos dos outros. É algo que ela consegue responder. Diferente de que se eu chegasse na pessoa e perguntasse qual é teu nível de amabilidade. A pessoa não ia conseguir responder isso. Por isso que eu tenho uma escala Likert nesse formato que a gente tem. E é por isso que eu faço a minha análise fatorial. Porque eu teoricamente construí isso achando que essa minha escala estava medindo alguma coisa, que nesse caso é a personalidade. E aí na minha análise fatorial eu vou confirmar se a forma como eu construí a minha escala realmente funcionou. E se eu estou aplicando a escala de um outro estudo, eu estou confirmando se o que o cara pensou e afirmou no estudo dele também funciona com essa minha amostra, porque não é a mesma amostra. Então, se eu der mais evidência de validade, vai ser mais legal. Então, eu basicamente tenho uma série de itens e esses itens eles estão medindo uma coisa que é personalidade. Então, eu tenho esse item 1, ele está ligado à personalidade, esse item 2 está ligado à personalidade, assim vai. Assim como o item de abertura também tá. Só que o que acontece? Quando os caras fizeram lá a escala de personalidade, eles viram que não era uma coisa só. Não era um grande construto de personalidade, nem faria sentido. Eles viram que tinham vários fatores. Na real, tinham 5 grandes fatores de personalidade. Então, eu não teria algo assim, com todos os itens medindo uma coisa de personalidade. Eu teria algo muito mais se o meu computador me ajudar. Não vai me ajudar. Então, eu teria algo muito mais no sentido de que eu tenho meu item 1, 2, 3, 4 e 5, eles estão medindo a amabilidade. Meu item 1, 2, 3, 4, 5, eles estão medindo a minha abertura. Só que eu não preciso saber disso de antemão. O que vai me dizer isso é a análise fatorial. Pode ser que eu tenha uma teoria que diz que a minha escala tem 2 fatores. E aí eu vou confirmar se eu construir essa minha escala direitinho através da análise fatorial. Mas vamos supor que nem fosse, eu achei isso lá. Então eu vou olhar nos meus itens o que cada item está dizendo. Então, tipo, de amabilidade eu tenho os seguintes itens. Eu me sinto indiferente ao sentimento dos outros. Eu pergunto aos outros sobre o bem-estar deles. Eu sei como confortar essas pessoas. Eu amo crianças e eu consigo fazer as pessoas se sentirem bem perto de mim. Então, percebe que esses itens eles estão medindo uma parada que é muito parecida? Então, diferente dos itens de abertura. Olha, eu sou cheio de ideias. Eu, eu, eu evito materiais de leitura difícil.
esse item seria o contrário. A pessoa com grande abertura, ela procura material difícil. Gosto de conversas num nível elevado. Eu passo muito tempo refletindo sobre as coisas e eu sempre vou tentar me aprofundar muito num determinado assunto. Vendo que ele está medindo uma coisa que é muito diferente da amabilidade, mas ao mesmo tempo os dois estão medindo essa coisa que é a personalidade de um modo geral. Para isso que serve a análise fatorial, para a gente identificar quais são as coisas que os nossos itens estão medindo. A gente não pode simplesmente assumir que a nossa escala realmente mediu o que a gente achou que ela mediu. A gente pode não ter sido efetivo na hora de construir a escala, ou pode ser que a escala de outra pessoa não funcionou na nossa amostra. Por isso que a gente faz a análise fatorial. E para fazer a análise fatorial aqui é muito simples. Isso é a primeira coisa que vocês vão ter que fazer no trabalho de vocês. Porque a partir daí eu vou agregar os meus dados, mas a gente chega lá. Então eu venho aqui vou dar um OK aqui só para voltar naquela tela principal. A análise fatorial está nesse grande botão de Factor aqui, é o último botão, e eu vou clicar em Exploratory Factor Analysis, que é a minha análise fatorial exploratória. E aqui, se eu tenho uma escala que é de personalidade, então eu vou botar todos os itens dessa minha escala, independente de eu achar que a minha escala tem determinado número de fatores. Vou botar todos os itens porque está tudo medindo uma coisa só. E aqui eu posso deixar no padrão. A única coisa que é legal a gente mudar é vir aqui nesse output e botar aqui onde está 0.4, a gente bota 0.3. Eu já explico o que isso significa. E aí ele vai rodar aqui a minha análise fatorial. Isso costuma demorar um pouquinho mesmo. Mas aparentemente foi. Então olha só o que eu tenho aqui. Aqui ele vai me dar uma tabela onde as colunas são os meus fatores. Então aqui está a quantidade de fatores da minha escala, de acordo com essa análise que ele fez aqui. Esses números aqui, eles representam a carga fatorial de um item. Então ele representa quão forte é aquele item naquele fator. E a gente tem um ponto de corte. Se esse item tiver uma carga fatorial maior do que 0,3, a gente acredita que esse item deva permanecer nesse fator. Então, por exemplo, aqui meu primeiro fator é o fator de neuroticismo. Então eu tenho itens de 0.8, 0.8, 0.7, 0.4, 0.4. Então esse 0.3 ele significa que ele não vai me mostrar os itens com carga fatorial menor do que 0,3. Ele fica por padrão 0,4, mas em geral as pessoas usam como ponto de corte o 0,3. Então, pode deixar o 0,3. E aqui eu vou olhar que itens pertencem a quais fatores. Mas tem umas coisas esquisitas aqui. Ó. Nesse meu neuroticismo 4, ele está aparentemente pertencendo tanto ao fator 1 quanto ao fator 2. Isso significa carga cruzada. Significa que esse meu item ele aparentemente está medindo duas coisas ao mesmo tempo. Isso é um negócio complicado e a análise fatorial não é um negócio fácil. Então, em princípio, deixem o item onde ele tem uma carga fatorial mais forte. Então, nesse caso, ele tem 0.4 no fator 1, que seria aqui no fator de neuroticismo, e ele tem menos 0.3 no fator 2, que seria aqui meu item de extroversão. Esse negativo ele significa que esse item está indo na direção contrária, mas ele também é forte. Esse valor aqui ele vai de menos 1 até 1. Quando ele é 0, significa que aquele item não pertence naquele fator at all. E ele nunca vai ser 0, 0 mesmo. E quando ele é 1, significa que ele é muito forte naquele fator. Quando ele diz que é menos 1, significa que também ele é muito forte naquele fator, só que numa direção oposta. Então, por exemplo, aqui no meu neuroticismo, vamos dar uma olhada nesse item, neuroticismo 4. Porque ele tem carga com extroversão. Parece não fazer muito sentido.
Eu nem sei de antemão que item é esse. Eu aposto que vai fazer sentido. Então, neuroticismo. Eu muitas vezes me sinto triste. E esse item ele está também dizendo que ele pode estar em extroversão. Então, o que esse meu negativo em extroversão está me dizendo é que se uma pessoa ela responde baixo nesse item, ela tem uma tendência de ser um pouco mais extrovertida. Ela não se sentir tão triste. Talvez a pessoa esteja entendendo isso como ela se sentindo mais alegre, mais expansiva. Mas assim, é claro que teoricamente esse item faz muito mais sentido em neuroticismo. Mas essa coisa de carga cruzada não é um negócio fácil. O importante aqui é que para esse trabalho considera o item aonde ele está mais forte. Então, até porque tem itens aqui que eles estão invertidos. Depois a gente olha isso. Então aqui, meu fator 1, neuroticismo, está certinho em todos os meus itens de neuroticismo. Minha extroversão também. Minha conscienciosidade aqui também, apesar que tem um item que ele apresenta carga no fator 6. Minha amabilidade também aconteceu essa coisa, mas todos os meus outros itens estão aqui. E na minha abertura aconteceu um negócio interessante, porque na minha teoria, ela não é a teoria de grande 6, ela é a minha teoria de grande 5. Grande 5 fatores de personalidade. Mas aqui deu 6. Aparentemente esses itens apareceram num outro fator. E eles estão até mais fortes nesse outro fator. Então eu teria um outro fator aqui. E isso realmente aconteceu quando esses caras aplicaram essa escala de personalidade de Big Five, que levou o Big Five a deixar de ser Big Five e passou a ser Big Six, que seriam, além de abertura, ela virou também, agora eu esqueci, mas vamos dar uma olhada aqui, porque isso pode acontecer no trabalho de vocês. Vocês podem ter criado uma escala pensando que seria uma escala com um grande fator que estuda, sei lá, ansiedade de estudantes de psicologia. Mas vocês encontraram dois fatores. E vocês vão ter que teorizar, olhando aqueles itens, por que são dois fatores e não um, que era o que vocês esperavam teoricamente. Isso aconteceu na escala de Big Five. E aí surgiu esse Big Six personalidade. Esse Big Six Personality Traits. Onde a gente tem esse modelo exato, onde a gente tem o fator de honestidade e humildade. Então os caras aplicaram análise fatorial e descobriram que se a gente botasse um fator a mais, isso ia explicar a nossa amostra de forma melhor. Mas a ideia da análise fatorial é isso. Então o que vocês vão fazer é olhar essa grande tabela e ver o que esses fatores estão representando. Então vocês vão abrir lá. Se fosse nesse caso, vocês não saberiam que isso aqui é neuroticismo. Talvez soubessem teoricamente. Mas a priori vocês não saberiam que isso aqui é neuroticismo e vocês denominariam que fator é esse aqui. Se vocês já têm uma escala aplicada, validada no Brasil, vocês fizeram isso aqui e deu um negócio muito esquisito. Vocês podem discutir isso no trabalho de vocês. No estudo original, fulano de tal estava falando que tinha 3 fatores e a gente encontrou 17 fatores. E a gente achou isso muito louco e a gente vai descrever isso aqui para saber o que aconteceu. E vocês podem no trabalho colocar essa tabela no trabalho. Só é legal a gente não botar já com esse ponto de corte de 0,3. Quando a gente vai botar a tabela, é legal a gente botar a tabela completa com todos os resultados possíveis. Então a gente só diminui esse highlight aqui para 0. E aí ele vai aparecer todas as cargas fatoriais. E aí a gente pode copiar essa tabelinha e colocar ela lá no nosso trabalho. Vou excluir isso aqui. Vou excluir não, vou deixar em vermelho. Tem aqui a minha tabela seria a minha tabela 2 por enquanto. Seria minhas cargas fatoriais. E aí eu descreveria esse meu resultado. Então, através da análise fatorial,
Java exploratória, utilizando-se da análise paralela, que é essa coisa que está marcada aqui, ele vai descobrir o número de fatores de acordo com essa análise paralela, e rotação oblíqua pro max, não estou tirando isso da minha cabeça, isso está escrito aqui, rotação oblíqua. Isso tem um sentido teórico, mas eu acho que não convém explicar isso agora, mas é legal botar. Se fosse um artigo que vocês enviariam para a revista, isso aqui seria extremamente necessário. Então, rotação oblíqua pro max, foram identificados dos 6 fatores que representam, e aí vocês botariam lá a mobilidade, abertura, e assim vai. E vocês também podem dizer esses índices adicionais de ajuste. Isso aqui identifica quão bom é essa sua análise fatorial. Porque pode ser que vocês tenham encontrado ali uma estrutura fatorial, só que ela não é legal para esse trabalho de vocês. E como é que a gente identifica isso? Eu acho que não foi nem nada que a Ellen falou, então seria um negócio a mais. A gente identifica que uma escala é boa quando esse RMCIA for menor do que 0,05. O que isso é? Isso aqui é um índice de erro, ele é a quantidade de erros ao quadrado nessa minha amostra. Então, se o meu erro for pequenininho, significa que esse meu resultado ele provavelmente é muito bom. E aí eu poderia descrever lá que quando através da análise fatorial foram identificados 6 fatores. Aí eu posso botar aqui entre parênteses RMCIA igual a 0,043 e eu posso botar aqui que meu TLI é de TLI igual a 0,920. Esse TLI ele é o contrário da lógica do RMC. Quanto maior o meu TLI, melhor o meu resultado. Numa vida acadêmica normal, claro que ninguém vai esperar isso de vocês, a gente espera um TLI maior do que 920. Quando eu digo que ninguém espera isso de vocês, significa que se o seu TLI for menor do que 0,9, é claro que vocês ainda vão fazer o trabalho, é claro que o trabalho não vai ser jogado no lixo. Mas assim, no ambiente de submissão a um artigo, a gente só aceitaria escalas com um TLI acima de 0,90. Assim, análise fatorial é um negócio complicado pra caramba. Só botem isso aqui se vocês quiserem agradar a gente. Então, nesse caso, isso aqui seria uma escala bastante boa. Podem ignorar o resto. Além disso, a gente tem aqui também uns gráficos legais. O gráfico mais padrão é esse scriptplot, que ele nada mais é do que a representação gráfica de quantos fatores tem na minha escala. Então, essa linha que está com as bolinhas são a linha que realmente nos importa nesse momento, porque ninguém ensinou para vocês o que é uma análise paralela. Porque esse triângulozinho aqui é uma linha de análise paralela. Mas aqui está o gráfico do scriptplot e aqui está a representação de quantos fatores. A ideia é que quanto maior o eigenvalue de um fator, eigenvalue em português é autovalor, quanto maior o autovalor de um fator, melhor a gente considera que esse cara é realmente um fator. Na nossa escala a gente tem aqui autovalores acima de... A gente aceitaria autovalores acima de 1. Nos nossos dados a gente teria 3 fatores acima de um eigenvalue acima de 1. Mas aí na magia da estatística, na análise paralela, ele viu que se a gente replicasse esse estudo diversas vezes, ele encontraria os 6 fatores que ele encontrou. Então, esse gráfico é um gráfico ilustrativo, às vezes mais ilustrativo, às vezes menos ilustrativo, da nossa análise fatorial. Então a gente pode botar ele aqui também. Mas ele é menos importante do que essa tabela de carga fatorial. Mas está aqui.
E aí a gente separa, gráfico é gráfico, tabela é tabela. Tabela é tabela. Então, gráfico 1, não, acho que não é gráfico 1, vou ver. É claro que deem nome bonitinho para isso aqui. Eu não sei o nome disso em português, nem sei se tem. E análise fatorial. A escala de Big Fish. Mas aí, o que a gente faz com isso? A gente sabe que a gente tem esses 6 fatores. No momento, só para facilitar, eu vou ignorar esse meu 6º fator. Vou considerar como se fosse 5 fatores. Só para ficar bonitinho na teoria mais fácil. Eu quero saber se os meus indivíduos de diferentes escolaridades têm diferentes scores em cada um desses fatores. Eu também posso tentar ver se eles têm valores diferentes na personalidade no geral. O valor da minha personalidade no geral, ele seria um grande resumo dessa minha escala inteira, enquanto que se eu analisar fator por fator, eu vou estar analisando se aquela minha pessoinha responde diferente para diferentes índices índice de abertura, de amabilidade, de consciencialidade, de extroversão, neuroticismo. O que acontece? Como é que eu faria isso, né? Tem a minha escolaridade e ela tem 5 níveis. E eu tenho os meus itens. Se eu fosse fazer a minha análise adequada, que seria a minha ANOVA, então eu veria aqui, né? Porque eu quero fazer uma comparação de grupos, então eu usaria um teste T ou uma ANOVA, porque eu tenho uma variável que ela é numérica. Se eu tivesse 2 variáveis categóricas, eu usaria o Q quadrado. Mas eu tenho uma variável de grupo, que é a minha escolaridade, eu tenho uma variável que é numérica, que é a minha escalinha. E como são vários grupos, eu usaria uma ANOVA, porque o teste T ele só serve para 2 grupos diferentes. Eu tenho 5 grupos, eu vou vir aqui no ANOVA. Só que o que acontece? Eu vou botar aqui a minha educação no meu fator fixo. Só que é como ele vai dividir os grupos. Então aqui, casos de educação, eu tenho aqui a minha variável dependente, que é a minha variável que eu realmente quero medir. Só que o que acontece? Eu tenho esses meus 5 itens que eu sei que medem uma coisa só. E não adianta eu fazer com um monte de itens diferentes. Aí beleza, eu vou achar que tem diferença na educação, só para esse primeiro item. Então, na real, o que eu tenho que fazer é juntar os scores desses meus itens. Eu tenho que ir lá no meu Excel e somar o score desses indivíduos nos itens de amabilidade, nos itens de extroversão, assim vai. Então vamos lá para o Excel. Só que tem uma coisa que é importante a gente ver até antes disso. Nessa minha escala eu tenho alguns itens que eles vão na direção oposta. Então, por exemplo, se meu item aqui de amabilidade 2, ele fala, eu pergunto às outras pessoas sobre o bem-estar delas. Enquanto que esse meu item 1 está me dizendo, eu me sinto indiferente aos sentimentos dos outros. São 2 itens que eles estão medindo a mesma coisa. Só que o meu item 1 está indo numa direção oposta. Se a pessoa responde 1 no meu item 1, ela provavelmente vai responder um 5 no meu item 2. Então eu preciso levar isso em consideração. Eu preciso recodificar essas variáveis para elas irem todas numa mesma direção. Na análise fatorial isso não tem problema, mas aqui tem, porque se eu somar um item que vai de 5 com um item que vai de 1, eu vou estar, na real, diminuindo o valor geral daquele fator. E é relativamente fácil da gente fazer isso no Excel. Essa minha escala ela vai de 1 até 6. Qual é o cálculo que eu vou fazer? Eu vou primeiro botar uma coluna aqui. Eu sei que o meu item 1, meu item 1 na real é esse aqui que eu estou usando para demonstrar um outro negócio que vai acontecer depois. Então deixa eu ver um outro item que está
codificado de maneira esquisita. Claro que aqui eu tenho uma colinha de quais itens eles estão na direção contrária. Mas na escala de vocês é só vocês lerem o título e tentar entender como a pessoa responderia. Então aqui eu tenho na minha conscienciosidade, eu faria as coisas de maneira mal acabada. É um item que está indo na direção oposta da conscienciosidade. Então eu vou mudar ele. Meu item C4. Conscienciosidade 4. Eu vou criar uma coluna aqui do lado da minha conscienciosidade 4. Só para eu ter um espaço vazio para trabalhar. O que eu vou fazer? Se a minha escala ela vai de 1 até 6. Se a minha escala vai de 1 até 6, eu vou fazer o seguinte cálculo. Eu vou, aqui no Excel, eu vou digitar igual, porque isso significa que eu estou fazendo um cálculo no Excel. 6 menos 6, vou pegar 1 a mais do que o valor da minha escala. Então, se ela vai de 1 até 6, eu vou pegar 7. 7 menos o valor daquele indivíduo. Eu só cliquei aqui, ele me deu que essa é a minha coluna L2. E eu fecho parênteses e dou Enter. Pronto, ele já calculou. O que isso significa? Vamos escrever aqui. E aqui embaixo. Minha escala vai de 1 a 6. Então, se o carinha respondeu 6, na real eu quero que isso apareça como 1. Se ele respondeu 5, eu quero que isso apareça como 2. Se ele respondeu 4, eu quero que apareça como 3. Se ele respondeu 3, eu quero que apareça como 4. Se ele respondeu 2, eu quero que apareça como 5. Se ele respondeu 1, eu quero que apareça como 6. Então o cálculo que eu estou fazendo é, eu pego 7 e tiro o valor desse indivíduo. Se ele respondeu 6, 7 menos 6 é igual a 1. Se ele respondeu 3, 7 menos 3 é igual a 4. Então aí eu estou recodificando, invertendo a ordem, só para ela ir no mesmo sentido. Você não tem nenhum problema matemático, nenhum problema teórico, só para tudo ir no mesmo sentido e aí não me dá nenhum probleminha. Então aqui já fiz isso para esse primeiro indivíduo, não preciso fazer para todo mundo. É só eu vir aqui onde tem, eu vou dar um zoom aqui, esse é um negócio meio esquisito de ver. Aqui meu zoom não vai entrar. Eu tenho um pequeno quadradinho verde aqui. Eu vou clicar 2 vezes nesse quadradinho. E aí pronto, ele já vai fazer para tudo que está lá para baixo. E aí eu vou fazer isso, claro, para todas as minhas variáveis que eu preciso recodificar dessa maneira. E aqui eu vou falar, isso aqui é minha conscienciosidade 4 e eu posso apagar essa minha coluna antiga. Eu só não posso apagar porque ele vai excluir valores, o Excel faz. O que vai acontecer? Eu preciso salvar isso aqui como CSV, porque isso aqui está como uma fórmula. Então, se eu fosse excluir isso aqui, ele vai excluir aquele valor lá. Não quero que isso aconteça. Quando eu salvo isso aqui como CSV, que é aquele valor que a gente salva normalmente, né, o valor aqui ó, separado por vírgula, ele exclui completamente a fórmula da minha tabela. Eu só tenho que reler a minha tabelinha. Tá aqui, só vou abrir de novo. Tá aqui no C4 e agora não tenho mais nenhuma fórmula aqui. Então agora eu posso excluir essa minha conscienciosidade 4. Pronto. Então, a minha conscienciosidade 4 virou essa daqui. Não sei se faz isso comigo, Excel. Virou essa aqui. Claro que vocês vão fazer isso para todas as variáveis. É só para fim de eu não ficar enrolando aqui muito tempo. Eu vou
considerar que eu já fiz isso. Então, o próximo passo é somar esses valores desse meu fator. Então, eu vou somar aqui o valor da minha abertura, por exemplo. Então, olha só, eu tenho aqui, vou marcar aqui uma cor. Isso aqui é meu fator de abertura. Então, eu vou fazer aqui minha abertura geral, que é, né, o meu score geral de abertura. Para eu somar isso, tem algumas formas. Eu posso vir aqui através do igual, abrir parênteses e botar aqui, selecionar a minha cédula, colocar mais e selecionando. Se descer por mais, ele vai somar o score desse indivíduo na abertura. E aí é só eu clicar 2 vezes no quadradinho verde, que ele vai fazer isso para todo mundo lá embaixo. Outra maneira de eu fazer isso é eu vir aqui selecionar essa linha com essa última coluna vazia, clicar no botão de autossoma. Ele vai fazer a mesma coisa, o mesmo cálculo. Só que ele já vai identificar que eu estou somando todas essas aqui. E uma terceira maneira seria eu fazer o valor do cálculo, selecionar a minha coluna inteira. Selecionar tudo que eu quero. E aí ele deu ruim, porque eu tenho que falar que isso aqui é uma soma. Então são maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. Façam o que for mais fácil, que parecer mais fácil. Mas fato é que eu preciso fazer essa soma para todos os meus fatores. Uma coisa que estava acontecendo nos computadores do laboratório, quando a nossa escala estava descrita dessa maneira aqui, ela estava por extenso, o JASP em versões anteriores ele não entendia isso aqui. Então, se vocês fizerem isso no laboratório, vocês precisam selecionar essa sua coluninha aqui e vir no substituir. E aí vocês botariam que esse concordo pra caramba, na real é 6. E aí substituir tudo. O discordo é 5. Não, na verdade era discordo totalmente. E para poder deixar tudo como numérico. Nas versões mais novas do Jasper, isso não foi um problema. Eu nem tinha percebido que isso não era um problema, mas ele já leu aqui a minha amabilidade. Não, se bem que nem leu não, tá certo, tem que fazer isso mesmo. Então olha só, aqui na minha análise fatorial eu não consegui colocar a minha amabilidade, porque ele não leu isso como um número. Aí eu preciso fazer esse troço aqui, de selecionando certinho e substituindo. Só selecionar tudo, vir aqui em substituir. Deixa eu olhar para o só tem que tomar cuidado com esses nomes para ver se ele está identificando certinho. Acho que não tem. Aí aqui, como eu tenho discordo e discordo totalmente, ele vai identificar tudo. Se eu botar entre aspas, eu acho que ele identifica certinho. Não. Então, uma maneira fácil da gente fazer isso, quem sabe faz ao vivo, me ajuda, é a gente vir aqui em classificar e filtrar, classificar de A a Z, expandir seleção. Aí a gente seleciona todos esses concordos
Só que a minha amostra é gigantesca aqui, de vocês não deve dar tanto trabalho. Aí eu sei que esse meu concordo é... Agora sim eu venho aqui no substituir. E boto aqui concordo. Era, sei lá, 5. Na real acho que era 4. Substituo tudo. Eu substituo 0, tudo bem. Substituo por 4. Tá certo. E aí eu passo para o próximo valor. E substituo lá também. Só tive que fazer dessa maneira, colocando na ordem, porque eu tenho nomes iguais. Se vocês não tiverem nomes iguais, isso não vai dar problema. Vocês também podem ir substituindo a substituição, que for mais fácil. Mas enfim, eu não vou fazer isso porque senão eu vou perder muito tempo. Eu vou dar uma copiada aqui, vou dar uma roubada. Eu vou falar que esse meu valor de, na verdade, que eu estou roubando, só para não façam isso, isso é completamente errado, mas é só para não perder tempo. E aí, é claro, eu vou fazer a soma desse score geral. Eu vou pausar aqui o vídeo, vou fazer soma desse meu score que eu fiz aqui para abertura geral. Eu vou fazer para o meu neuroticismo, para a minha extroversão, para a minha conscienciosidade. Eu também vou fazer soma na escala inteira, para eu ter um índice geralzão de personalidade da pessoa. Então, olha só. Eu tenho aqui, eu já fiz aqui minha soma, os meus scores de amabilidade, aqui minha soma dos meus scores de conscienciosidade, e assim vai. E eu também somei aqui minha personalidade no geral. Tem algumas coisas que eu ainda posso fazer, mas não são absolutamente essenciais. A gente pode ver que a minha escala ela é aqui de 1 até 6, mas agora eu estou com um score de 24 em amabilidade. Então eu fugi muito da escala da minha escala. O que eu posso fazer é vir aqui e pegar esse valor e dividir pela quantidade de itens naquele fator. Tirar uma média desse fator. Então eu tenho 5 itens por fator, eu divido isso aqui por 5. E aí eu tenho um score mais bonitinho. Eu posso fazer isso aqui. Então, dividido por 5. Isso não vai dar uma diferença em termos de cálculo, mas em termos de entendimento é bem quisto. E lembrando que a gente tem que, para poder fazer essas somas, recodificar as variáveis para que todas elas sigam na mesma direção. Isso é importante lembrar. Eu estou julgando que eu já fiz isso aqui, que eu já fiz isso aqui antes. Não ter feito. Aqui na minha abertura geral, eu estou dividindo por 5, mas na minha personalidade eu já não estou mais dividindo por 5, estou dividindo esse valor aqui por 25, porque é a soma dos 25 itens da minha escala. Então pego esse valor aqui e divido por 25. Dividir no Excel é barrinha. Eu estou clicando aqui no botãozinho verde para ele fazer isso para todos os casos. E eu vou dar o mesmo nome aqui, só para facilitar, que é esse que eu vou usar na real. Prefiro usar esse que é mais bonitinho. Só que o que acontece? Eu não vou mais usar no meu trabalho esses scores aqui individuais. Então eu, Vinícius, acho mais fácil excluir isso aqui. Só que se eu vier aqui e excluir,
vai dar ruim, porque isso aqui está como uma fórmula. Então o que eu vou fazer? Aquilo que a gente já fez antes. Eu vou aqui salvar como, eu vou salvar com outro nome só para garantir, como CSV, porque o CSV ele exclui todas as fórmulas. Só que o Excel é maluco e ele não recarrega isso automaticamente. Eu tenho que fechar o Excel. Aí eu abro esse meu novo. E aí agora está excluído todas as fórmulas e também todas as cores que eu tinha botado. E eu vou excluir aqui, eu só vou deixar realmente essa minha média dos scores fatoriais. Então, eu excluo isso aqui, que aí fica mais fácil de eu analisar isso no Jasper. Poderia deixar tudo. Aí quando você salvasse em CSV, você não ia ter com o que se preocupar. Você ia precisar salvar isso aqui em CSV de novo, porque ele já estava em CSV, o Jasper só vai ler o CSV, mas eu acho mais limpo, mais prático. Mobilidade, consciencialidade, distribuição, neuroticismo e abertura. E aí agora eu posso salvar isso aqui e abrir isso aqui lá no Jasper. Agora, como eu salvei um outro arquivo, ele vai abrir de novo. Ele vai abrir um arquivo novo aqui. O antigo ainda está lá. O antigo vai ficar lá, vai ficar aberto. E agora, finalmente, a gente pode tentar responder essa nossa perguntinha de pesquisa. Então, vamos voltar lá. Eu tinha hipotetizado aqui que lá em cima que eu queria fazer queria identificar se diferentes escolaridades têm diferentes traços de personalidade. Então eu vou fazer uma comparação de escolaridade e traços de personalidade. Eu posso fazer, claro, uma comparação de idade entre sexos só para garantir. Então vamos do mais fácil para o mais complicado. Vamos fazer primeiro com o sexo. Eu tenho dois sexos, homem e mulher, nesse caso, que não é um banco que eu criei, é um banco americano. O cara, na época que ele fez isso, ele não estava a parte das últimas teorias de gênero. Então ele só identificou ali homens e mulheres, não tinha abertura para poder dizer outra coisa. São coisas independentes, né? O homem não vai responder a mesma escala. Tipo, uma pessoa ela não pode ser homem e mulher ao mesmo tempo, então são duas amostras completamente diferentes. O resultado de um não interfere no resultado do outro. Então eu venho aqui para gênero, amostras independentes. O gênero vem teste T independente, Independent Samples T-Test. E aí eu vou botar aqui o meu gênero na minha variável de grupo, porque ele vai separar o meu banco de acordo com o gênero. E eu vou botar os valores que eu quero testar para saber se tem uma diferença estatística. Como não custa nada, eu vou testar tudo. E aí, olha só, tem umas opções aqui que são até legais. Estou vendo se o grupo 1 é diferente do grupo 2. Eu estou fazendo aqui o teste de student, porque tem outros testes T, que ele me deu o resultado. Então vamos lá. O que eu quero olhar aqui é se esse meu P é menor do que 0,05. Esse P ele indica a minha confiança no resultado do meu teste T. Então, se meu P for menor do que 0,05, eu posso afirmar com um grau elevado de confiança que existe uma diferença na média entre esses dois grupos, que homens e mulheres têm médias diferentes no score de personalidade. Então vamos lá. Em amabilidade, eu identifiquei que existe essa diferença. O P ele é menor do que 0,001. Então ele é muito significante, o que não significa que essa diferença é muito grande. Só significa que a diferença é muito estatisticamente significativa. Então, conscienciosidade é menor do que 0,05. Extroversão, não. Aparentemente, homens e mulheres têm uma média de extroversão muito parecida.
Neuroticismo, sim, tem uma diferença de média. Abertura também tem personalidade de uma maneira diferente. Aparentemente tem uma diferença. Aparentemente homens e mulheres têm personalidades diferentes. Eu também posso pedir aqui umas estatísticas adicionais. Eu posso pedir aqui descritiva. Isso é muito legal. Por quê? Eu sei que tem uma diferença, mas eu não sei que diferença é essa. Eu sei que homens e mulheres respondem diferente na minha habilidade, mas eu não sei quem tem um score mais elevado. O meu P ser muito diminuto não significa que eu tenho uma diferença grande. Só significa que eu tenho uma confiança alta de que existe uma diferença. Um P de 0,05 significa que eu tenho 5% de chance desse meu resultado ter sido ao acaso. Então eu tenho 95% de certeza de que esse meu resultado ele realmente aconteceu, não ao acaso. Então eu tenho aqui a minha habilidade, que ela é significante, beleza. E eu vou olhar aqui embaixo para saber quem tem uma média maior e quem tem um desvio padrão maior. Então eu tenho aqui que no meu grupo de mulheres, a minha média foi de 3.890 e os meus homens responderam 3.627. Ou seja, eu tenho uma diferença que ela é extremamente significativa. Eu tenho uma chance muito baixa de que esse resultado seja um resultado aleatório, mas a diferença é muito pequena. E a mesma coisa serve para a conscienciosidade, a extroversão. A gente nem pode olhar, a gente tem que ignorar porque isso não é estatisticamente significativo. E tem até uma cola aqui, porque a diferença é tão parecida que neuroticismo a gente já tem uma diferença, não, de 0,3. Então, é um pouquinho maior do que os outros, mas nem é grande coisa. Aqui a abertura também é muito parecida. E neuroticismo faz sentido essa diferença. Porque neuroticismo está muito associado à ansiedade e a aspectos negativos. Então, infelizmente, faz muito sentido teórico que mulheres tenham um nível de neuroticismo maior do que homens. E é claro, eu posso descrever isso agora lá no meu trabalho. Descrever o resultado de um teste T é muito simples. Então, fiz aqui a minha análise fatorial. Depois da minha análise fatorial, eu vou botar aqui meu teste T. Vou botar em relação à diferença de grupos. Foi identificado que homens e mulheres têm médias diferentes nos scores de personalidade. E aqui eu estou falando de personalidade de um modo geral. Então eu vou pegar o resultado do meu teste de personalidade. Eu acho que para fins dessa disciplina vocês poderiam só botar o valor do P. Então eu vou olhar aqui, ó, personalidade tem um P de menor do que 0,001. Vou botar aqui P menor do que 0,001. Mas se vocês quiserem ser mais rigorosos, a maneira padrão da academia de escrever um teste T, a gente bota o valor desse teste T, então a gente bota T igual a 6,99, não preciso botar 3 casas decimais, e eu boto entre parênteses depois do T esse grau de liberdade, então eu boto aqui 2798. Então eu tenho média diferente nos scores de personalidade, mas lembrando, o importante aqui, o essencial, que não pode faltar de jeito nenhum, pelo amor de Deus, é o valor do P. E aqui eu estou falando de personalidade. Se eu for descrever todos os resultados, eu tenho que botar esse valor de P para todos os resultados. Então tem diferentes nos scores de personalidade, de amabilidade. Aí eu botaria lá T igual a 8,31, 32. Estou arredondando. Com 2798 de grau de liberdade e o P menor do que 0,001. Eita. E assim vai.
Só a gente tem que prestar atenção. Aqui ele já está falando que o nosso P é menor do que 0,001. Mas aqui na conscienciosidade ele está falando que o nosso P é igual a 0,033. A maneira adequada de descrever isso é falar que ele é menor do que 0,05. Se fosse 0,003, falaria que era menor do que 0,001. Assim vai. Sempre bota como menor do que alguma coisa. Então, e é claro que a gente também pode falar que tem diferentes escolas de personalidade, porém com média muito parecida. E a gente pode botar que a média é igual a, falei de personalidade no geral, então a minha média é igual a 3,78 para homens e 3,66 para mulheres. Idealmente a gente botaria também o desvio padrão. 3,78 com desvio padrão de 0,40. Enfim, vocês entenderam como é que é, né? Então, bora. Fecha parênteses. E também botem a tabelinha do teste T. Ela é importante, ela é útil, porque a pessoa vai poder ler se realmente você reportou isso direitinho e também vai ver o que não foi significativo. E também pode ser interessante a gente saber que a extroversão não tem diferença nenhuma para homens e mulheres. Apesar que com essas médias a gente poderia teoricamente afirmar que não tem diferença. Por mais que tenha. Tem uma diferença estatística, mas essa diferença é tão pequena que a gente pode até ignorar. Mas é um resultado interessante, ainda assim. Vamos partir para a próxima. Então vamos tentar agora com educação. Tenho 5 níveis de educação. Teste T não adianta porque o teste T só faz com 2 grupos. Então eu preciso fazer a minha ANOVA. Então aqui é ANOVA, repetido mesmo. A minha variável dependente, eu vou botar a minha paradinha lá. Eu vou botar a minha variável que eu quero medir. E aqui tem que ser 1 por 1, não tem jeito. Então eu quero medir personalidade, de acordo com a educação. Então olha só, eu tenho que na educação o meu P é de 0,008, ou seja, menor do que 0,01. Então existe uma diferença de personalidade na educação, mas eu ainda não sei aonde é que está essa diferença. Eu tenho 5 níveis, eu sei que tem diferença entre eles no geral, mas eu não sei se é tipo entre a pós-graduação e a graduação que tem diferença, mas em todos os outros é igual. Para eu descobrir onde é que está essa diferença, eu volto lá na ANOVA, eu vou fazer aqui um teste pós-ROC. Eu tenho que botar de novo. Eu fiz com personalidade e educação. E aqui eu posso botar o teste de Tukey e o teste de Chefé, todos eles são bons, eles devem dar um resultado parecido. Por que você não me deu? Então tem que botar aqui. Então botei educação aqui do lado. Aí ele vai me dizer, entre a escolaridade 1 e a escolaridade 2, não tem diferença. Entre a escolaridade, isso aqui é o P que a gente já está vendo. É o mesmo P para todo mundo. Entre a escolaridade 1 e a escolaridade 3, não tem diferença. Eu vou olhar aqui para ver se tem diferença entre algum. Tem. Entre a escolaridade 3 e a escolaridade 4 tem diferença. Então, se eu não me engano, não tem diferença com o ensino médio completo e graduação. Então, alunos que estão na graduação têm uma personalidade diferente de alunos que só têm ensino médio completo. E aí a maneira que eu vou descrever isso no meu trabalho
é basicamente a mesma maneira que eu descrevi o meu teste T. Então, em relação à educação, foi encontrado através da NUVA que há diferença de personalidade entre diferentes níveis de escolaridade. E aí eu posso botar só o P, mas eu posso botar da maneira mais adequada, seria eu falar a mesma coisa que eu fiz com o teste T. Só que no teste T eu tinha um valor de T, aqui eu tenho um valor de F. E eu vou botar aqui F, número lá de graus de liberdade, F4 é igual a 3,483, vou arredondar, e P menor do que 0,01. 0,1. Então, a partir do teste pós-ROC de Tukey, foi o Tukey que eu usei, Tukey, foi identificado que há diferença somente entre as escolaridades 3 e 4. E aí eu posso botar o resultado do Tukey, que é um teste T. Então, T, aqui no me dá a grau de liberdade, 3,33, com P menor do que 0,007. E eu posso botar, devo botar essas tabelinhas no meu resultado, no trabalho. É claro, identifiquem essas tabelinhas bonitinhas, bota o número da tabela para você colocar aqui. Isso está na tabela 4. E aqui vai estar a tabela 4. Então vamos lá. Além disso, em relação à idade, tem muita gente que quer ver se tem diferença em termos de idade. Só que a idade ela é uma variável numérica que ela não está dividida em relação a grupos por princípio. Mas a gente pode dividir ela em grupos. É só a gente vir lá no Excel. Antes do Excel, vamos no Jasper. Vamos pedir uma análise descritiva. Tem algumas maneiras que a gente pode agregar essa variável de idade. Vocês podem fazer isso de acordo com uma teoria. Vocês sabem que indivíduos com mais de 50 anos têm um valor de ansiedade e tal. Então vocês querem comparar indivíduos com mais de 50 anos e indivíduos com menos de 50 anos. Mas aqui eu não tenho uma grande teoria prévia para eu separar essa idade. O que eu posso fazer é pedir uma tabela de frequência da idade. Se deixar. Não vai botar a tabela de frequência da idade. Vou pedir aqui um gráfico de distribuição. Vamos ver como é que está os meus dados distribuídos. Eu vejo que tem muita gente que está entre 20 e 30. Talvez fizesse sentido eu dividir em menores do que 20, entre 20 e 40, 40 e 60 e maior do que 60. E já cobriria todos os meus dados. Isso fica claro que esse grupo entre 20 e 40 é um grupo muito grande. Você tem que sustentar isso de acordo com a teoria, não tem muito jeito. Mas vamos seguir isso só para ficar fácil. E aí a maneira que eu vou fazer isso aqui no Excel é, eu vou selecionar a minha coluna de idade e vou aqui em classificar e filtrar do menor para o maior, coloco ali na caixinha de seleção e aí eu vou criar aqui uma outra coluna, vou chamar isso aqui de, sei lá, idade agregada, não tem um bom nome para isso, coisa errada aqui.
E aí eu quero pegar indivíduos com menos do que 20 anos. Então eu vou achar aqui meus 20 anos. O computador está lerdo. Menores do que 20 anos eu tenho até aqui. Eu vou falar que aqui é o grupo 1. Deixa eu ver se faz. Então eu posso só selecionar lá no negocinho verde e ir até o começo. Para eu não ter que fazer isso uma porrada de vezes, eu vou separar só em dois grupos. Vou separar entre 1 e 2. Então, entre menores de 20 anos e maiores de 20 anos. Aqui, fiz merda. Vou botar que esse aqui é o grupo 2. E aí eu salvei isso aqui. Fui lá no JASP. Se o JASP estiver atualizado, ele já vai abrir direto. Não abriu direto. Então eu vou vir aqui em... Eu vou abrir de novo. Já está ali a minha idade agregada. Agora ele já está identificou isso aqui como categórico. E aí eu posso fazer um teste T. Ou eu posso fazer uma nova se eu tiver mais de 2 categorias. E aí eu consigo saber se colocando a idade como grupo, se tem diferença de personalidade. Eu descobri que tem pessoas menores do que 20 anos têm uma personalidade diferente, faz todo sentido teórico, porque a personalidade ela se desenvolve na adolescência. Então faz sentido que as pessoas tenham uma personalidade um pouco diferente, porque esse teste não é sensível a idades menores, você só poderia falar de temperamento, se não me engano. A personalidade ainda não está bem desenvolvida. Faz todo sentido teórico. Enfim, vamos lá. As coisas a mais que a gente tinha, aqui tá a base. Acho que isso aqui é o que todo mundo tem que fazer. O que algumas pessoas vão precisar fazer, o que não é o caso para o meu banco de dados, seria um Q quadrado. Para a pergunta de pesquisa que eu fiz. Mas vamos supor, por exemplo, que eu quisesse identificar se homens e mulheres têm educações diferentes. E aí eu tenho aqui a variável de gênero e eu tenho a variável de educação. Os dois são categóricos. Não posso fazer um teste T entre eles. Isso está quebrando um pressuposto do teste T. Então, eu posso fazer o meu Q quadrado, que está na minha descritiva, se eu não me engano. Em frequência. Eu venho aqui em tabela de contingência e aí eu vou botar a minha variável gênero na linha ou na coluna, tanto faz. Eu vou botar a minha variável de educação na linha ou na coluna, tanto faz, desde que seja outro. E aí eu já tenho aqui o meu resultado do meu Q quadrado. Então a primeira coisa que ele me mostra é uma tabela de frequência, né? Então eu tenho 131 mulheres que estão na categoria de educação 1 e 93 homens que estão nessa categoria. Aí eu tenho 189 mulheres na categoria 2, 103 homens, e assim vai. E aqui a gente já vê uma tendência, né, que aparentemente tem mais mulheres nas categorias mais baixas, mas também tem nas categorias mais altas. Enfim, e aí o resultado do Q quadrado é o resultado igual ao do teste dele, vai te dar o valor de significância. E deu significativo. Então eu posso afirmar que nessa minha amostra homens e mulheres têm educações diferentes. E aqui eu não estou lidando com uma média, então eu teria que olhar essa tabela de frequência. Então eu vejo que nesse caso aqui aparentemente as mulheres elas estão mais representadas em todas as categorias de educação. Então eu sinceramente não sei o que está acontecendo para dar essa diferença estatística.
Acho que é só uma relação de... não sei. Acho que tem muito mais mulheres nessa categoria 3 do que tem de homens. Teria que analisar isso com cuidado. Enfim, tem uma diferença. E aí eu poderia ir lá no meu trabalhinho e falar que foi encontrada diferença entre homens e mulheres nos níveis de educação. Aqui eu posso só reportar que o P é menor do que 0,001. Se bem que o Q quadrado também tem o valorzinho dele, né? Q quadrado igual a 21,67 em 4 graus de liberdade. Os resultados aqui são os mesmos. E claro, eu estou escrevendo essas coisas no lugar errado. Né? Tudo aqui tinha que estar nos resultados. Categorização da amostra é no método, está certo, mas todo o resto é nos resultados. Perdão pelo vacilo. E na minha conclusão, nos resultados eu mostro os resultados, todos eles de acordo com as minhas prioridades. E na minha conclusão eu vou realmente discutir esses resultados teoricamente. Eu vou discutir o que significa diferentes níveis de educação em relação à personalidade, etc. Eu não vou ficar discutindo isso porque não faz muito sentido. A única coisa a mais, além disso, seria a correlação. E a correlação ela é um estudo de quão forte duas variáveis estão associadas. Nesse caso são variáveis numéricas. Então eu não estou mais nesse meu paradigma de ver se tem diferença entre grupos. Eu estou vendo se duas variáveis elas estão relacionadas. Ou seja, se eu respondo alto na minha conscienciosidade, será que eu respondo alto também na minha extroversão? É isso que a minha correlação vai me dizer. Para fazer correlação, eu venho aqui nesse botão de regressão, matriz de correlação. E aí eu boto todas as variáveis que eu quiser identificar se tem correlação ou não. Então eu vou ver aqui se pessoas extrovertidas têm índices elevados de abertura. E aí ele vai me dar que é a minha matriz de correlação. Na real eu vou botar mais coisas para a gente entender o que está acontecendo aqui. Então aqui eu tenho uma tabela que ela é cruzada. Então eu sempre vou olhar a linha e a coluna ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu quero ver se a minha abertura e extroversão tem correlação. Eu venho aqui abertura e extroversão. Então eu tenho esses dois valores aqui. O primeiro valor que eu vou olhar é o que a gente está acostumado a olhar, que é o valor do P. Ele é menor do que 0,001, então eu tenho confiança nesse resultado. E o meu valor de R é o valor da minha correlação mesmo, que é 0,256. A correlação é o seguinte, ela vai de menos 1 até 1, igual a carga fatorial. Quando ela é 1, significa que eu tenho uma relação perfeita entre essas duas variáveis, ou seja, se a pessoa responde alto em uma, ela vai responder alto na outra necessariamente. Se ela for menos 1, também tem uma relação perfeita, só que ela é na direção oposta. Então, se ela responde alto em uma, ela vai responder baixo na outra, necessariamente. E a gente tem o nível entre esses. Então, se ela responde até 0,3, essa é uma relação muito baixa. A gente considera essa uma relação desprezível. Elas não estão associadas fortemente o suficiente para levar isso em consideração. Se tem uma relação entre 0,3 e 5, significa que eu tenho uma relação fraca entre essas duas variáveis. Ou seja, se a pessoa responde alto em extroversão, responde mais ou menos alto também na abertura. Se essa relação está entre 0,5 e 0,7, é uma relação moderada, tem um impacto já um pouco maior. Se ela é acima de 0,7, ela é uma relação forte. Significa que essas duas variáveis elas são muito associadas. Se ela for mais do que 0,90, significa que provavelmente essas variáveis estão medindo a mesma coisa. E já começa a se tornar um problema.
Mas enfim, então aqui a gente vê que faz todo sentido. Essas variáveis elas estão baixamente relacionadas. Elas estão medindo coisas diferentes. A única que tem relação alta aqui, que também faz todo sentido, é esse score geral de personalidade, que ele está moderadamente associado com os meus scores individuais. Isso faz todo sentido teórico. E aí eu poderia reportar isso aqui também lá no meu trabalhinho, mas eu acho que isso aqui já também é uma coisa a mais, né? Eu poderia dizer aqui que foi calculada a correlação, vou dizer aqui, a relação entre abertura e neuroticismo foi abertura, neuroticismo e abertura. Foi de 0,16 significante. Foi fraca. Então eu boto aqui o R igual a 0,16 com P menor do que 0,001. E aqui é realmente importante eu falar o valor desse P, então, desse R. Então aqui é um caso que eu não posso só falar o valor do P, porque o que eu quero realmente saber aqui é o valor do R. Então tenho que falar o valor do R. Mas eu acho que finalizamos. Então, descrevam todos os resultados possíveis nos seus resultados e depois discutam esses resultados na sua conclusão. E é basicamente isso. Tentem fazer todos os testes que for possível. Eu acho que não tem nenhuma complicação a mais. É trabalhoso, mas o que não é, né? A psicanálise também é trabalhoso. Então, boa sorte. Qualquer dúvida é só falar. Se algo ficou muito confuso, também pode falar, pode me xingar. Eu não vou editar, então eu vou deixar um monte de coisa que eu falei errado aí. Mas vocês veem que tem coisa que a gente aprende na hora mesmo, vendo e tentando interpretar as coisas. Mas é isso, galera. Boa sorte e bom trabalho aí para vocês.